vocês. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, versículo de 1 a 6, que diz: Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Zebedeu e outros dois. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Respondeu-lhes eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram no barco. Aquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Palavras da salvação. Graças a Deus, pessoal. Aqui o nosso Senhor, já naquela intenção divina, né, de constituir os discípulos como pescadores, né, foi um momento maravilhoso. Os discípulos ficaram até sem graça quando Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer aí? E eles ficaram assim, né? Imagina como é que eles ficaram. Um olhando para o outro. Não. Tiveram que responder e falar a verdade, né? O nosso Senhor mandou lançar a rede. Aquele episódio, aquele milagre da presença dos peixes ali, não foi assim por acaso aquele milagre. Jesus queria mostrar aos seus discípulos a bonita colheita que eles teriam que fazer quando o nosso Senhor fosse para o Pai. Foi uma colheita bonita de peixes. Foi uma colheita bonita, linda. Foi uma colheita abundante. Foi uma colheita necessária. E foi uma colheita abençoada. Né? Estou falando colheita porque ali foi uma pesca. Né? Você lançou a rede. Lança a rede. E eles pegaram grande quantidade de peixes, ficaram necessários. Então, vamos novamente repetir. Essa pescaria maravilhosa, ela foi bonita, ela foi abundante, ela foi necessária e foi abençoada. Tal qual também a missão que os discípulos teriam que fazer. Tanto é que Jesus, nosso Senhor, ele chamou Pedro. Vamos lá para Mateus. Chamou Pedro. No capítulo 4, versículo 19 e 20. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Jesus chamou Pedro dessa maneira. Ele era pescador. E o nosso Senhor chamou o Pedro para ser o pescador de almas, pescador das almas perdidas. Jesus também chamou os apóstolos, como nós podemos ver ali no capítulo 10 de São Mateus. Jesus enviou esses apóstolos para a evangelização. Jesus enviou os seus discípulos. Quando ele, no capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós vamos abrir aqui, nosso Senhor, antes de ascender aos céus, ele diz: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo e a Trindade, ensinando-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o fim do mundo. Né? Digam comigo, graças a Deus. Lembraram da pesca? Lembre aí da pesca. A pescaria. Os peixes que eles pegaram lá no mar. Já estava na mente de Nosso Senhor este
esta intenção magnífica, fantástica, de também enviar os seus discípulos, tá? Pedro e Tiago, João, eles cumpriram essa missão. Como nós podemos ver aqui no 5º livro do Novo Testamento, capítulo 3. Né? Capítulo 3. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença. Eu queria ler essa parte. E quando ele viu a Pedro e João, iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olhe para nós. Coisa linda, não é, pessoal? Muito bonito. Paulo atendeu o chamado de Deus. Vamos aqui para 13, de Atos dos Apóstolos. Chamado para evangelizar. Capítulo 13, versículo 16. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: homem de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. Aí, Paulo também, depois de convertido, como a história que nós conhecemos no capítulo 9, escrita no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali quando Paulo se encontrou com Jesus maravilhosamente, e ele sentiu na sua alma a responsabilidade. Ele chegou até a dizer: a mim me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Também Tiago, outro apóstolo de Nosso Senhor, e sentiu-se na responsabilidade, na incumbência de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Nosso Senhor. Capítulo 5, versículo 19 e 20 de Tiago, que diz assim: meus irmãos, se alguém quiser voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Quando você ganha, Benício, uma alma para Jesus, quando você, no ato de evangelizar, ou seja, de lançar as redes, de cumprir a missão no qual o Senhor incumbiu a sua igreja. Olha o que Tiago diz como resultado deste fenômeno. Saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Diga comigo, graças a Deus. Nós vamos continuar aqui na nossa igreja, nós vamos continuar trazendo para vocês as palavras, porque existe uma programação daquilo que nós premeditamos, que nós falaremos com vocês. Sexta-feira, nós vamos falar sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? O que é? A palavra Eucaristia no grego quer dizer comunhão. E a ceia do Senhor. No dia 31 deste mês, nós vamos falar sobre o assunto mais polêmico no presente momento na internet, sobre dízimo. Afinal de contas, o que é o dízimo? No dia 7 de fevereiro, nós vamos falar sobre o louvor. A Bíblia é muito clara falando sobre o louvor. Dia 14 de fevereiro, tudo na sexta-feira, na sequência das sextas-feiras da libertação dos espíritos obsessores e opressores. Tá? Dia 14, nós falaremos sobre o arrebatamento. O que é arrebatamento da igreja, escrito na Bíblia? Nós vamos explicar dentro da palavra de Deus sobre o arrebatamento. No dia 21 de fevereiro, nós vamos falar sobre o casamento. No dia 28 de fevereiro, divindade de Jesus. Assunto polêmico sobre a divindade de Jesus. Uma grande seita que surgiu nos Estados Unidos no início do século passado, fundada por Charles Taze Russell Rutherford, Aurora do Milênio, conhecida atualmente como Testemunhas de Jeová. Vinícius, por favor, pega aqui um lencinho ali. Tem aqui? Um lencinho.
Graças a Deus. Diga comigo assim: glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Então, vamos falar sobre a divindade de Jesus. O que é a divindade de Jesus? E no dia 7 de março, sexta-feira também, vamos falar sobre, sobre o Espírito Santo, paractologia. Tá? Espírito Santo. E no dia 14 de março, santidade do sexo. O que a Bíblia fala sobre sexo? O que a Bíblia fala sobre homossexualismo, sobre lesbianismo? Nós vamos falar sobre isso. E também no dia 21 de março, que encerra as nossas palavras aqui, nós vamos falar sobre aliás, no dia 21 de março, o Deus do cristianismo. Porque se fala tanto em Deus, né? Tantos deuses, tem tantos nomes. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Na Bíblia católica tem uma posição, na Bíblia Mato Soares, né? É a nossa aqui. Na Bíblia protestante, de João Ferreira de Almeida, tem outras prescrições diferentes. Na Bíblia latina. Ali, qual é o nome verdadeiro de Deus? Tá? Nós vamos falar sobre o verdadeiro nome de Deus e a natureza desse Deus que nós cremos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pessoal, nós tivemos aqui uma surpresa inesperada. Nós não esperávamos a surpresa que nós tivemos aqui no domingo passado, por volta de aproximadamente 18 horas. A presença do líder cibernético, Rubens Sodré. Porque o Rubens Sodré, ele é contra a liderança espiritual. Isso aí está exposto nos seus vídeos, no Verdade Oculta. Ele é completamente contra a liderança espiritual. Mas ele é um líder cibernético. Assim como ele me consagrou como padre, pastor, padre. Eu gostei mais do meu anjo querubim. Nos últimos questionamentos que ele fez no nosso vídeo gravado aqui na nossa igreja na sexta-feira passada, que parece que foi dia 18, né? Foi dia 18 ou 17? É 17, né? 17. Nós gravamos aqui e ele fez o questionamento desse vídeo lá, mais de 3 horas de tempo, né? Mais de 3 horas, questionamento comprido. Meia hora que nós fazemos aqui de palavra, ele transforma em mais de 3 horas, né? E o líder cibernético, Rubens Sodré, nos surpreendeu vindo aqui na nossa igreja. Ele veio aqui, pessoal. Eu fiquei parado, eu fiquei eletrizado. Por que eu estou falando? Eu ia falar isso na sexta-feira, mas por que eu estou falando hoje sobre isto? Sobre a vinda do Rubens Sodré aqui na nossa igreja, juntamente com a sua senhora esposa, senhora Elaine, né, que acompanha também nos vídeos. A dona Elaine, que eu tive o prazer de dar um abraço, e o Rubens Sodré chegou aqui nos chamando, eu estava ali, inclusive eu estava até vendo um hangout, eu estava conversando, né, com a última devota no atendimento, que era a Zilda, né? E eu estava mostrando até lá um hangout de um pastor, que foi pastor da Assembleia de Deus, pastor Ebenezer. Um hangout que foi gravado na semana passada, eu estava mostrando e falando assim para a devota, olha só, a influência do Rubens Sodré. A influência dele está tão forte, ao ponto de um pastor que foi nascido na Assembleia de Deus, foi pastor do ministério, um dos maiores ministérios do Brasil, Ministério do Ipiranga. Parece que é o Vanderval, esqueci o nome aqui, o pastor que era presidente lá, mas sexta-feira eu vou falar detalhadamente.
lá Quintal, na segunda Quintal, e um hangout de 4 horas, onde esse pastor fala e abandonou a igreja. E neste momento que eu estava ali no hangout, chegou o Rubens Sodré. Agora, por que eu estou falando hoje sobre isso? Porque eu ia falar isso na sexta-feira. Por quê? O líder cibernético da internet, o Rubens Sodré, ele gravou um trailer no Verdade Oculta. Tudo bem, ele mostra lá, fala, nossa, faz um suspense, tudo. Mas ele me pediu autorização. Ele me pediu autorização para colocar no ar. Eu falei, Rubens, pode colocar todos os vídeos no ar que está aí. Entendeu? Está já com a autorização expressa minha para ser revisado. O meu objetivo é disseminar a palavra de Deus. Pode colocar no ar. Se você quiser aí, pode fazer. Só que teve uma palavrinha lá que ele falou assim. O grande líder cibernético, o Rubens Sodré, falou assim. O que Querubim irá fazer se colocar a mão no pescoço de Rubens Sodré? Aquele minha música tocando. Gente, são milhares de internautas que estão ligados no Verdade Oculta. O Rubens chegou para mim e falou assim, aumentou o número de views de pessoas visitando o canal Missão Yahvé, do Bispo Afonso Querubim, mas o Verdade Oculta também aumentou o número, triplicou. Só esse trailerzinho que ele colocou ontem já parece que já está em 2.000, ou está chegando perto, já passou. Está de 2.000 pessoas assistindo, né? Só isso por causa desse pedacinho que fala o que o Querubim vai fazer se pegar o pescoço. Eu quero dizer para os nossos amigos que nos acompanham pela internet, que acompanham o Rubens, o Rubens Sodré, eu quero dizer que se eu pegar o pescoço dele, eu vou abraçar, igual eu fiz no domingo passado aqui. Porque para vocês não ficarem falando coisa aí de mim, não. Pelo amor de Deus, hein, gente? Sério, isso é sério. Mas o trailer que o Rubens colocou lá, onde envolve a nossa imagem, onde envolve eu falando, ele me pediu autorização. Só que tem a fala locutiva, a locução lá no meio fala o que vai fazer. Então eu tive a preocupação. Eu dormi, olha gente, eu acredito, eu fui dormir até tarde, de ontem para hoje, pensando, meu Deus, não tanto pelo Rubens, não, mas as pessoas, sabe como é que o povo é, né, pessoal? As pessoas pensam coisa, né? E eu, para poder colocar ali, entendeu? Uma surpresa inesperada. Ele chegou, nos abraçou, aqui, ó. Bem aqui na frente. Aqui. Aí ele chegou e falou assim, Bispo Querubim. Gente, eu fiquei parado. Eu vim aqui te pedir perdão de qualquer coisa. Eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim aqui. Ele trouxe também um microfone, trouxe os DVDs, né? Tem alguns que eu não tenho, que estão lá, né? Que é da igreja, outros lá, alguns que uma capinha bonitinha, que eu já comprei na empresa, acho que foi 3 remessas de compra que eu comprei, eu mostrei sexta-feira. Vou mostrar, porque eu fui no final da gravação de sexta-feira que eu mostrei. Sexta-feira eu vou mostrar com mais detalhe, né? Os DVDs que eu tenho. Aliás, eu falei CDs, mas não era CD, não, DVDs. Entendeu? DVDs. Gente, eu fiquei tão anestesiado, que nem café eu fiz. Porque quando a pessoa chega aqui, eu coloco logo a aguinha lá na cafeteira, pego aquele pacote lá, aquele lá do Fazenda, ou Melita, né? O Melita. Mas nem café eu fiz, fiquei parado. Eu falei, não, porque eu nunca imaginava que o Rubens Sodré viesse aqui na nossa igreja. Eu nunca imaginava. Então eu estive pensando, além de inteligente, ele é estratégico, eu tenho que falar. É uma estratégia das mais tremendas que eu já pude observar
nesses últimos tempos de vida que eu vivo. Estratégia. E aí, o que acontece? Eu já prometi para ele que eu vou baixar o tom. Porque tem pessoas que estão, porque eu estou acompanhando os comentários, tem pessoas que estão pensando que eu estou brigando com o Rubens. Não, eu estou brigando com o Rubens. A briga de ideias. Eu até cometi um erro, sexta-feira, quando no trecho eu digo assim, atenção Brasil, cuidado com o Rubens Sodré, porque eu tinha que falar de outro jeito, porque nós falamos as coisas, depois nós vamos rever o vídeo direitinho, as coisas direitinho. Essa parte aí eu tinha que falar assim, no que eu estava querendo me expressar, assim, atenção Brasil, cuidado com as coisas que Rubens Sodré está falando. Isso que eu quis dizer. Só que quando eu falei cuidado com o Rubens Sodré, dá assim uma conotação de que o Rubens é uma pessoa perigosa. Não. Pelo amor de Deus, tanto vocês aqui na nossa igreja, quanto aos amigos, aos internautas que acompanham as transmissões da nossa igreja, tem pessoas agora nos assistindo, neste momento, várias pessoas que nos assistem, apesar que nós queremos pagar aí uma condição para poder ter mais pessoas em online, né? Porque o Just TV, nós utilizamos um tempo, né? E o que acontece? Se entrar muita gente, aí fica parando as imagens lá no computador, quando a pessoa está assistindo. Então, para ter assim uma visibilidade, as imagens correndo normalmente, aí nós temos que pagar aí por fora, para poder o negócio ter um suporte melhor de transmissão, entendeu? Para ter mais pessoas online. E se no futuro Deus vai nos conceder, em nome de Jesus, nosso Senhor. Gente, eu fiquei parado. Ele veio, o Rubens, sente aqui, nós vamos conversar. Eu tenho que trocar essa bateria aqui, né? Vou trocar essa bateria. Vê se tem outra aí, Berenice. Essa daqui está dando sinal de... E nós... Vê se tem lá. Deixa eu ter aqui separado. E nós sentamos e nós batemos um papo. Eu vou usar a linguagem dele, né? Batemos um papo sobre as coisas do Criador. Gente, eu estava olhando para o Rubens e para a senhora Elaine, que ficou sentada do lado. Sabe aquela criança que fica olhando assim com uma coisa assim, para uma vitrine, espantado? Eu fiquei assim. Ele mesmo notou. Parecia um sonho, né? Então, o que eu vou fazer a partir de sexta-feira? Nós vamos ler o texto do qual nós queremos falar com vocês e nós vamos falar em off, vamos explicar em off para você. Tá? Por exemplo, sexta-feira, vamos falar sobre a Eucaristia. Então, a explicação que nós vamos dar, porque o que acontece? Isso aqui são tudo bateria, Benício? Tudo bateria? Vamos ver, né? Que de repente serve aqui alguma, né? Já deu sinal aqui de coisa viva. Porque, gente, nós vivemos num país onde nós temos a Constituição, temos a liberdade de pensamento. Nós temos liberdade de pensar de tudo. Assim como eu tenho a liberdade de pensar, de aceitar ou rejeitar qualquer coisa, o Rubens Sodré é a mesma coisa. Então ele tem o conceito dele e eu tenho o meu. Eu não quero ter uma imagem daqui para frente de estar contendendo com alguém. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com a missionária Fátima, né, minha esposa, e eu falei assim, fala 1000 nomes aí para você ver se você acerta quem esteve na igreja hoje. Ela ia falar 2000, não ia falar o nome. Aí eu falei com ela, porque ela conhece pela internet, né, o Sodré. Aí eu falei, sabe quem esteve na igreja hoje? Agora, depois das 6 horas? Rubens Sodré
com a sua esposa Elaine. Aí a missionária falou assim: ô bispo, ele quer paz. Ele quer paz com você, bispo. Ela me chama de bispo. Mas quando está falando das coisas da igreja, ela me chama de bispo. Quando está, assim, falando coisa normal, ela fala assim: ô, seu padre, ô, seu David, ô, seu Afonso. Mas quando está falando da igreja, seu bispo. Seu bispo, sabe por que ele foi lá? Porque ele quer paz com você. Nós tivemos aqui, conversando, a presença do Rubens, nós conversamos aqui mais ou menos 50 minutos, mais ou menos. A partir de sexta-feira que vem, depois da manhã, em trechos, né? Porque não vai dar, vai ser umas 3 celebrações para frente. Eu já fiz as distribuições em tópico do assunto. O que eu conversei com o Rubens Sodré? Aqui, na cadeira do atendimento. E tem outra, hein? Ele fez questão de comer o pão com mel. Aí eu fiquei mais parado ainda. Eu falei assim, irmão, o pão, apesar de estar limpo, não, mas o pessoal participou, não tem mosquito nem nada, está tudo fechadinho. Mas eu quero comer o pão com mel. É incrível. A Elane não quis comer, porque senão ela ia se apaixonar mais ainda pelo irmão, né? Pelo irmão Rubens. Mas qual foi a conversa que nós tivemos aqui sobre as coisas do Criador? A partir de sexta-feira, nós vamos falar, entendeu? Eu não ia falar nada sobre a visita do Rubens aqui na nossa igreja hoje. Eu ia falar na sexta-feira. Mas eu prestando atenção no trailer que está lá no Verdade Oculta, teve uma coisa que eu fiquei assim, meio assim, intimidado. Não pelo Rubens. Não pelo Rubens, porque ele me pediu autorização para colocar. Mas pelo pessoal dele que está lá. Mais de 7.000 pessoas. Ó, mais de 7 mil? Não. Mais de 1.000, né? 7.000 são quantidades da missa de sexta-feira. Está mais ou menos 7.000 já. 7.000 pessoas aproximadamente que visualizaram a celebração de sexta-feira. Mas esse trailer que está lá, a chegada dele aqui, tem uma parte lá que eu fiquei preocupado. Quando fala o que ele vai fazer, se botar a mão no pescoço. Eu vou abraçá-lo. Igual eu fiz aqui. Nós nos abraçamos, se tiver briga daqui para frente, vai ser nas ideias, pessoal. Eu quero que fique bem claro para as pessoas que acompanham a Verdade Oculta do Rubens Sodré. Entendeu? Não odeio o irmão, se tiver briga, porque eu falei com o Rubens, Rubens, eu vou baixar o tom. Porque agora você é um estratégico, você é um líder cibernético da internet. Você, além de inteligente, é estratégico, porque a vinda dele aqui, pessoal, está claro, mais claro que uma clara de ovo, que é estratégia. Porque você viu o lance do Sonrisal? Eu quis dizer que o negócio estava esquentando. Só que o Sonrisal não tem mais aqui, né? O que tem que ter aqui é um chapéu. Entendeu? Para ir no programa do Raul Gil, entendeu? E tirar o chapéu para o cibernético, que é uma estratégia igual essa, eu nunca vi na minha vida. Mas sexta-feira eu espero você aqui, porque nós temos muita coisa importante para falar com vocês. As demais coisas vamos falar em off, tá? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iabé de São Tomás, São Paulo, capital, e fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 503. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero agradecer a sua participação, você do Facebook e do Google, você que nos acompanha, www.missãoiabé.com.br. Você pode entrar em contato conosco, deixar aí a sua palavra aí no YouTube, também pode escrever, pode mandar sua mensagem, ajude-nos a divulgar o vídeo pela internet. E na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui, nesse horário, né, na transmissão, na celebração, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo encontro, em nome de Jesus, o nosso Senhor.